Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem. Me chamo Antônio Elton, eu sou da comunidade de Santa Ana, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, Arquidiocese de Manaus. E hoje, terça-feira, dia 21 de maio de 2024, eu tenho a honra e a alegria de poder partilhar com os irmãos o Evangelho de hoje, que se encontra em São Marcos, capítulo 9, versos do 30 ao 37. Nós passamos pelo tempo pascal e voltamos agora, para o tempo comum. Estamos na 7ª semana do tempo comum. E que alegria foi participarmos desse período aí de Páscoa, das festividades aí que aqueceram o nosso coração, que aumentaram a nossa fé e reanimou o nosso espírito para a missão aí durante esse período aí até a próxima Páscoa. Que o próprio Espírito Santo de Deus, que iluminou e animou os discípulos, que tem a missão de fazer recordar a mensagem de Jesus, que tem a missão de nos encorajar para anunciar o reino, que esse mesmo Espírito seja aquele que vai hoje, agora, falar ao nosso coração a partir desse Evangelho. Que Deus possa nos dar a graça de não apenas entender, mas também amar e colocar em prática o Evangelho de hoje. Que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus aqui está tirando um tempo, o texto é bem claro, eles estão atravessando a Galileia e Jesus não queria que ninguém soubesse, pois estava ensinando os discípulos. Meus irmãos, humanamente falando, nos colocando no lugar de Jesus, se você está há 3 anos com alguém, com uma equipe, com um grupo de pessoas, falando, exemplificando isso que você fala na prática, e ainda assim as pessoas falarem, pensarem e fazerem o contrário, dá uma desanimadazinha, né? Dá uma desanimada realmente, né? Humanamente falando, é isso aqui. Muitos até desanimariam ao ponto de abandonar a missão. Mas evidentemente que não é o caso de Jesus, porque Jesus não veio, por conta própria, veio evidentemente em obediência ao Pai, por amor ao Pai e por amor também à humanidade. Então, é muito importante que Jesus
deixe muito claro, muito evidente qual que é de fato a sua vontade, qual que é de fato a sua missão e qual que deve ser a missão dos discípulos quando ele partir, quando ele não estiver mais entre nós. Vejam bem, meus irmãos, que a atitude dos discípulos muitas vezes é a nossa também, a de querer ser, a de querer estar na frente, de querer estar no topo, de querer se destacar. Mas, meus irmãos, eu repito, Jesus nunca, em momento algum, em situação nenhuma, Jesus deixou pelo menos margem para se pensar que ele buscava crédito, louvor e glória entre os homens, não. Jesus sempre deixou claro que o forte dele, a missão dele era servir, resgatar, elevar o homem, trazer de volta ao homem a sua grandeza, a sua dignidade de filho, de criatura de Deus, criatura amada de Deus, na qual pesa sobre eles, sobre nós, muitas bênçãos. Então Jesus não desanima, Jesus não desiste, Jesus vai insistir. Olha só, gente, o que vocês discutiam pelo caminho? O texto diz que eles tinham medo de perguntar. Esse é o segundo anúncio que Jesus faz, né? O primeiro anúncio, salvo me engano, Pedro chama Jesus à parte e diz que não te aconteça isso. Então, eles estão já com medo, né, de tocar no assunto. Então, eles deixam para lá, né? Só que Jesus sabe que ao chegar em Jerusalém, tem muito chefe lá. Chegar em Jerusalém tem muita gente que quer ser grande. Então, eles têm que chegar lá já catequizados realmente, porque lá o negócio vai pegar. Então, é uma tentativa de, mais uma vez, exemplificar qual que é a sua missão. Jesus chama uma criança. E o que é uma criança, meus irmãos? Primeiro vamos pensar o que era uma criança no tempo de Jesus. Crianças, órfãos, viúvas, eram as pessoas, né, com a menor dignidade, com a menor importância na sociedade. E Jesus chama logo uma criança e diz: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. Não esqueçamos, meus irmãos, que a criança é humilde, que a criança ela é maleável. A criança, né, podemos dizer que ela é como uma folha branca. Ela deixa, ela tá apta e pronta para você, né, catequizar, para você, né, encaminhar, né, para uma vida. Então, muitas vezes o que falta para a gente hoje é um pouco do ser criança, né? O fato de sermos adultos, né, na fé, o fato de acharmos que nós não precisamos mais, né, de referência, às vezes impede que Deus age em nossa vida. E o que Jesus diz é: e quem acolher esta criança estará acolhendo a mim, e quem acolher a mim, acolhe aquele que enviou, que no caso é o Deus Pai. Meus irmãos, talvez hoje seja o dia da gente se perguntar o que move o meu coração. Porque tem uma parte também do Evangelho que Jesus diz, em Mateus, se não me engano: onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. E no caso dos discípulos, meus irmãos, o coração deles estava na grandeza, na imagem que eles tinham do Messias grande, do Messias poderoso, do Messias com poder bélico, com poder financeiros, com poder de influenciar as nações, de destruir nações, de dizimar inimigos. Quando o que Jesus quer é só transformar no amor. É só que as pessoas creem nele. Meus irmãos, que nós tenhamos hoje e sempre a capacidade de ouvir da boca de Jesus e deixar que entre no nosso coração aquilo que é o mais importante. Que tem uma vida que nos espera com Deus. E essa vida depende do nosso proceder aqui. E o nosso proceder aqui, né, será muito melhor, dará muito menos trabalho se formos como crianças, obedientes, pequenas, humildes, né, que se deixam abrir ao novo,
ao Cristo, ao Espírito Santo. É um texto muito bonito de hoje, é um evangelho muito interessante, que tem uma mensagem muito forte que nos faz pensar, realmente questionar, né? O que está me movendo hoje? Será que o que me move a evangelizar é o interesse em aparecer? Meus irmãos, Jesus deixou bem claro já, o maior é aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro é o último. E também não adianta você querer ser o último apenas para aparecer também, né? Infelizmente tem casos assim, né? Os falsos humildes, né, que procuram reconhecimento pela humildade também. Isso não funciona também com Jesus. Que o próprio Jesus, através do Espírito Santo, possa nos dar a graça de bem entender, né, qual que é a nossa missão aqui nesse mundo, de nos corrigir o pensamento, de nos colocar de volta nos trilhos e assim a gente poder evangelizar esse mundo que tanto precisa de pessoas que estão realmente, verdadeiramente vivendo o Evangelho como crianças. Diante do Espírito Santo, que sejamos crianças, hoje e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.